Olá, família! Nossa reunião inaugural aqui nesse formato. Quero desejar a todos a paz do Senhor, que esse momento da ministração da palavra ela possa chegar até a tua casa e encontrar você sentado à mesa, como a gente acabou de ouvir na ministração do louvor. Momento tão ungido, onde a gente pôde sentir a presença de Deus, interagir. Muito embora a gente esteja aqui nesse formato da escassez e da falta, do calor da igreja, que nós nesse momento aqui de louvor, a gente estaria se quebrantando, a gente estaria se abraçando, mas é um momento pedagógico, é um momento onde Deus ele vai nos ensinar muitas coisas. Estava compartilhando aqui com o Rubens, que muitas vezes a gente pensa numa estrutura tão grande para fazer algumas coisas e elas podem ser tão simples, mas todavia sempre ungida, porque o centro de tudo que nós fazemos é o Senhor Jesus e dele emana toda a fonte de água, dele emana todo amor, todo quebrantamento, e a gente está aqui, embora com essa escassez de gente, não tenho você aqui para poder ministrar, não tenho você aqui para poder olhar para você, sentir essa interação, essa comunhão do corpo de Cristo, mas louvado seja o Senhor que nós temos essa possibilidade, esse canal, onde a gente pode comunicar e sentir e saber que você está sentado aí na sua sala, na sua mesa, talvez deitado na sua cama, interagindo, sentindo o calor do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não depende de nenhuma estrutura de prédio, ele não depende de nenhuma estrutura humana para se manifestar. E eu creio que ele está aí agora, eu creio que a minha voz está chegando dentro da sua casa e ela vai ser a voz de Deus para nos dar norte e direção para esse momento de calamidade, de tanta dificuldade. É um momento difícil, a gente está aqui tentando gerenciar as nossas emoções, porque a cada dia a gente recebe um noticiário agravando, falando, e a gente vai caindo em si. Algumas pessoas que estavam brincando, que estavam completamente arejados com aquilo que está acontecendo, já estão no ambiente da preocupação, já estão começando a se preocupar, e os noticiários vão dando informação e a gente precisa fazer um trabalho, nós pessoalmente precisamos fazer um trabalho de gerenciamento das nossas emoções, porque são elas que em primeiro lugar serão abaladas, trazendo medo, trazendo insegurança, trazendo um caos. Então muitas vezes o vírus nem vai chegar até você, em nome de Jesus, mas a gente vai acabar adoecendo por conta de tudo que a gente tem visto. Eu não quero gastar nenhum tempo com relação aos acontecimentos, aquilo que a gente tem no noticiário, porque já são suficientes. Nós não queremos nem ser portadores de más notícias, não queremos ser portadores aqui de um momento de mais apreensão, mas nós não queremos também deixar de dizer que o momento é grave. Nós queremos tratar com toda seriedade e entender que o Senhor está trabalhando em toda a terra. Então, quando eu me propus a trazer uma palavra para você nessa manhã, como teu pastor, eu pensei em dois momentos históricos, bíblicos, dois momentos importantes onde o Senhor Deus ele aplica grandes ensinamentos por meio de confinamento. A palavra hoje é confinamento no mundo todo, e eu pensei de olhar para a palavra de Deus e ver como o Senhor ele pode se utilizar desse momento, do momento do confinamento. Então, eu quero dividir essa ministração em 2 domingos. Hoje eu vou falar de um desses momentos, domingo que vem eu quero falar do outro momento. Um deles vai falar em que o povo hebreu, que é o povo escolhido de Deus, ele estava cativo, subjugado, em desespero, e o inimigo estava em liberdade, usufruindo de tudo o que a vida oferece. No outro, o povo hebreu estava em liberdade, ao contrário agora, o povo hebreu estava em liberdade e o inimigo estava confinado, cativo na sua própria cidade, em desespero e morrendo de medo. Então, domingo que vem eu vou tratar um pouco mais desse assunto. Então, nós estamos num momento de confinamento,
O mundo deve estar em confinamento, precisa estar em confinamento. É o que nós temos de melhor para fazer, é o recurso melhor para esse momento, é o confinamento. Então, no confinamento, muitas vezes a gente está aí exposto aos meios de comunicação. Então, como eu já disse, é estabelecido o medo, o desespero, a incerteza do amanhã, o caos geral, o caos global, o abalo global da economia e entre tantos outros que nos cercam. Então, eu quero ministrar ao teu coração, ao teu espírito nessa manhã, a você e a sua família. Eu quero dizer que Deus, Ele está falando através deste confinamento. Deus vai falar conosco. O primeiro momento de confinamento que eu quero compartilhar com você está em Êxodo, capítulo 12, do versículo de 1 ao 51, aonde Deus, Ele vai usar esse confinamento das famílias dos hebreus, que embora estava sendo preparado para ser um povo especial de Deus, estava vivendo cativo no Egito, estava preso no Egito, clamando por um socorro divino. Então, eu gostaria que você guardasse muito essa frase. O clamor de um povo que espera pelo socorro de Deus. Deus, Ele vai usar princípios para ensinar essas famílias que estão cativas, que estão presas dentro das suas casas, que é o seu povo, para trazer princípios do reino de Deus. Quais são esses princípios? Eu quero falar de alguns deles, que em momento de confinamento nós podemos compartilhar comunhão com a nossa família. Momentos de confinamento nós podemos exercitar vida de comunidade e partilhar o que temos com o próximo. Terceiro ponto que eu quero falar com você é que em tempo de confinamento nós aprendemos a obediência, nós seremos exercitados a obedecer. Que em tempos de confinamento existe um cordeiro para ser comido, e cujo sangue foi trazido para nós para trazer livramento e com relação à morte eterna. Então, vou ler com você o capítulo 12 de Êxodo, de 1 a 51, é um pouco extenso, mas tem muitos recursos aqui, a gente precisa ouvir, aonde diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir-se com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, esse era um hábito do povo do Egito. E Deus estava dando uma nova orientação para o povo. Não é como os egípcios comem, é como eu estou ensinando vocês a comerem daqui para frente. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Que momento glorioso! Ao comer, vocês já vão se aprontando, porque vocês vão sair. Prepare o cinto, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam apressadamente. Por quê? Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque
eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comerão como festas ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tire de casa o fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o dia da preparação da comida para todos. E é só o que poderão fazer, é só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam um pão sem fermento. Ele vai dando regras aqui de como que vai ser a ceia, né, daqui para frente. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro e um cabrito para cada família. Sacrifique-os para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo de sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Confinamento total dentro de casa. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções, como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntar: o que significa essa cerimônia? Responda: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo se curvou em adoração. Depois, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, que era herdeiro do trono, até o mais velho prisioneiro que estava no calabouço, até mesmo as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa em que não tivesse pelo menos um morto. E naquela mesma noite o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que eles se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas nas suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, ouro, bem como roupas. E o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que eles pediam. Assim, despojaram os egípcios. Os israelitas foram para Ramassés até Sucote, e havia cerca de 6.000 homens em pé, além de mulheres e crianças. Quando a multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto bois como ovelhas e cabras, com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. E a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo nem de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas vieram do Egito foi de 430 anos, e no dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim, como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, também esses devem passar em vigília essa mesma noite
para honrar o Senhor em todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer, o escravo comprado poderá comer da Páscoa somente depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não poderão comer. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a grande Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que celebrar a Páscoa do Senhor terá que se circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão, e no mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Glória a Deus. Que palavra tão antiga, que momento tão antigo da história bíblica do povo de Deus, mas que hoje ela se torna tão atual no momento em que nós estamos passando. A visão é que Deus pode utilizar, querido, confinamento no mundo para ensinar coisas importantes. Primeiro ensinamento é para o seu povo. Primeiro ensinamento que Deus vai usar no confinamento é para o povo de Deus. Ele diz em Êxodo 12, 22, nenhum de vocês poderão sair de casa até o amanhecer. Nós vamos ver que em momentos de confinamento nós podemos compartilhar comunhão com as nossas famílias. A palavra de Deus diz aqui uma orientação: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem, você pai, você marido, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Note que Gênesis capítulo 4 é um cordeiro para cada pessoa. Note que aqui, nesse momento que nós estamos lendo, o cordeiro é para cada casa. Ao dar a lei da ceia, ele está dizendo que haveria de ser um cordeiro para a nação. E quando Jesus veio, o mesmo seria um cordeiro para toda a humanidade. Que momento tremendo, meus irmãos. Que Deus pode ensinar, o que é que Deus pode ensinar com esse momento de confinamento em nossa família. Utilize dele. É tempo de orarmos juntos. É tempo de adorarmos juntos. É tempo de falarmos de nós. De utilizar esse tempo para falar, contar as nossas histórias. Um absurdo que a gente vê muitas vezes que muitos filhos não conhecem as histórias dos seus pais. Não sabe como que eles passaram a infância, não sabe como eles foram gerados, não sabe o que eles gostavam no momento da infância, da adolescência. E esse é o momento que a gente pode sentar no sofá, porque não haverá muita coisa a se fazer a não ser viver o ambiente de família. E esse é o ambiente onde nós temos a responsabilidade de atrair a nossa família e contar história. Contar o que nós vivemos, o que nós aprendemos, o que foi importante para cada um de nós. É tempo de falarmos de nós, é tempo de falarmos uns dos outros. É tempo da gente dizer o que a gente vê de precioso, a gente vê de grandiosidade naqueles que fazem parte da nossa comunidade familiar, nuclear, ali estarmos juntos e dizer o que a gente observa uns dos outros. É tempo de comermos juntos. Que tremendo, a pastora Néia ministrou sobre o sentar na mesa, colocar os joelhos e comer. Quanto tempo a gente diz, eu não tenho tempo mais para comer com a família? Quanto tempo a gente diz, eu não tenho tempo mais para orar com meus filhos, eu não tenho tempo mais de jogar uma bolinha de gude? Você pode fazer isso no carpete, você pode fazer isso no sofá, né? Você pode
criar muitas possibilidades. Você pode jogar um war, você pode jogar dominó, você pode pegar os filhos e a família e brincar de... tem aquele joguinho de carta lá que a galera gosta. Que momento importante. Então, é tempo de comermos juntos, é tempo de não sair de casa até o amanhecer. Mas não se preocupe, porque esse confinamento, Deus tem uma palavra para nós, que está em Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. No favor de Deus está contemplado a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então fique em casa, querido, até o amanhecer, né? Porque a alegria, ela vem pela manhã. É tempo de cura nas famílias. É tempo de cura. A gente vai aproveitar esse momento tão importante, histórico, mundial, global, para se utilizar desse momento de família para falar das nossas queixas, para falar das nossas dores, para falar das nossas decepções, de nós nos aperceber que a gente não pode passar por esse momento permitindo que traumas, que tragédias, que situações que contemplaram a nossa casa e a nossa família, a gente não tem essa oportunidade de se perdoar, a gente não tem essa oportunidade de perceber que numa fração de segundos nós podemos perder pessoas amadas. E que é tempo de nós aproveitarmos para sarar e sanar situações emocionais que prenderam o nosso coração até o tempo de hoje. Veja que o momento de confinamento é o momento de nós podermos exercitar vida de comunidade e partilhar o que temos, porque vai ser pouco o que nós teremos nas nossas mãos, mas o que a gente vai ter será suficiente para a gente compartilhar com o nosso próximo. Nós acabamos de ler no versículo 4, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo. Que momento! Vem, vizinho, eu sei que você não precisa matar um cordeiro porque é muito grande para a sua família, porque o hábito era de 20 pessoas mais ou menos para um cordeiro, né? Então, vamos nos utilizar desse momento, larga aí a sua casa, vem para cá, fica dentro aqui, né? E vamos compartilhar aquilo que a gente tem. Então, nesse momento, querido, Deus está utilizando esse tempo pedagógico para nos ensinar como princípios do reino de Deus, que é tempo de ofertar amor. É tempo de ofertar amor. É tempo de ofertar eu me importo. Esse é o momento de dizer ao outro, eu me importo, estou preocupado com isso, né? É tempo de nós ofertarmos tempo. Uau! Que não tínhamos antes, mas agora teremos. Muitos de nós, muitas pessoas, a Itália está cantando um para o outro nas suas sacadas das suas casas, né? Porque a pessoa fica com tempo disponível para fazer coisa que ela nunca pensou em fazer. Cantar para vizinho, colocar um teclado na sala, um piano na sala, pegar um pistão, pegar um saxofone, sair da sacada da casa e cantar melodias para aplacar o momento de angústia que a nação está passando. É tempo de nós dividirmos uns com os outros, é tempo de orarmos pelos parentes, amigos, vizinhos e irmãos. É tempo de nós utilizarmos desse tempo, de nós utilizarmos das ferramentas que a gente tem para comunicar com os nossos parentes, os desesperados, os desesperançados, os que estão adoecendo emocionalmente, para trazer uma palavra de esperança, para orar pelo WhatsApp, para poder mandar mensagem, para poder falar de ministrações, para poder falar o que Deus está falando nesse tempo. É um tempo maravilhoso de nós nos conectarmos com parentes que a gente não fala há tanto tempo. Abrir uma live, abrir um vídeo, né? E poder se comunicar com parentes que a gente não fala há tanto tempo, porque nós tínhamos escassez de tempo e agora nós teremos excesso de tempo. Então, no tempo que nós temos de excesso,
a gente pode se utilizar para fazer tantas coisas maravilhosas, porque é tempo de aprofundar relações e sermos curados de feridas relacionais com outros que não são aqueles que estão dentro da nossa casa. Você pode abrir uma conversação com alguém e dizer, olha, quero aproveitar esse momento aqui tão agoniante, eu quero abrir mão do meu orgulho próprio, eu quero abrir mão do meu jeito de ser e dizer para você que, sabe, eu abro mão de estar pensando assim, de estar pensando assado, eu quero me relacionar com você, eu quero melhorar essa questão. Ponto 3, de um tratamento que Deus traz para o seu povo no momento de confinamento, é que nós precisamos se utilizar da obediência e dos resultados dessa obediência. Porque toda obediência ela tem como capacidade trazer resultado. Veja que nós acabamos de ler no versículo 24, obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para que vocês para vocês e para os seus descendentes. Qual é o resultado? Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem, o que isso significa? Responda, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as nossas casas, as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Qual é o ensinamento pedagógico que nós temos aqui? Diz a palavra de Deus, então o povo se curvou em adoração. Então nós temos um ensinamento aqui, o resultado disso é que nós seremos poupados de vivermos muitas coisas, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso protetor, então Ele vai ensinar como nós enxergarmos isso, temos uma compreensão disso, e o resultado pedagógico é cair em adoração e prestar cultos e homenagem a esse Deus maravilhoso. Veja que com respeito à obediência, no versículo 35 diz que os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. E o resultado disso, no versículo 33 diz que o Senhor concede ao povo uma disposição favorável da parte do inimigo, da parte dos egípcios, da parte daqueles que solaparam, da parte daqueles que oprimiram, da parte daqueles que negligenciaram a necessidade do povo, trazendo opressão, trazendo escravidão. Agora eles estão numa condição de serem restituídos por Deus por causa da obediência, de modo que lhes davam o que eles pediam, e assim eles receberam os despojos dos egípcios. Versículo 50 diz também a respeito da obediência, que todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Qual foi o resultado, querido? No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo a sua divisão. Veja, amado, é tempo de obediência. É tempo de nós ouvirmos voz de comando. Deus está falando na terra. Deus está falando aos nossos governantes. Deus está falando em todo mundo. Há de se ter uma disposição profunda no nosso coração de obedecer às nossas autoridades. Eu fico perplexo, muitas vezes a gente vê algumas falas, algumas questões, dizendo não é bem assim, não é bem assado, a gente vai contra órgãos competentes, a gente vai contra muitas coisas de pessoas que têm ciência, que têm entendimento, que têm dados, e o povo de Deus se utiliza de uma pseudo-fé para dizer não é bem assim, com nós não vai acontecer, com a gente não vai acontecer. Como não? Nós estamos vendo aqui que em tempo de confinamento, famílias ficaram ilhadas dentro das suas casas, impossibilitadas de sair, porque havia um decreto de Deus. Meu amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa, há um decreto de Deus sobre o mundo. Há um decreto de Deus sobre as nações. Deus está disciplinando as nações. E nós precisamos ser obedientes àquilo que está sendo proposto a cada um de nós. Então você que não tem necessidade de sair de casa, você que não precisa, você que foi dispensado do seu trabalho, né? Não é hora de você se utilizar da sua liberdade, do seu momento de
ociosidade para fazer aquilo que é contra ao que está sendo pedido. Seremos então obedientes à voz de comando. Nós temos voz de comando na nossa nação. Muito embora a gente fica perplexo, porque a gente sabe que a guerra ela é política. A gente sabe que não é em prol do povo, ainda estão brigando politicamente. Então você vê o presidente dizendo uma coisa, os governadores utilizando do que ele está falando para ter uma manobra, para que na próxima eleição ele seja beneficiado do momento. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se teremos uma próxima eleição com esses candidatos. Eu não sei se nós teremos uma próxima eleição comigo falando. Eu não sei se eu vou votar. Ninguém sabe, o momento é incerto, né? Mas as pessoas, elas ao invés de se dobrar ao que Deus está falando, ao que Deus está querendo trazer, não, elas continuam na sua arrogância e na sua prepotência. Então, é tempo de nós obedecermos. Querido, quarto ponto aqui, para o povo de Deus, é que em tempo de confinamento, Deus vai ensinar que existe um cordeiro que pode ser comido e o seu sangue pode livrar da morte eterna. Versículo 5 diz que o animal escolhido será macho de 1 ano e pode ser cordeiro ou cabrito, não que o cabrito aqui ele esteja numa figura diferenciada do cordeiro, porque o cabrito nesse momento ele tinha uma aparência, não é o cabrito nosso aqui, ele tinha uma aparência até muito mais pomposa, até muito mais bonita do que um cordeiro, então ele está trazendo esse comparativo. Vai dizer no versículo 6, guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. João capítulo 6, versículo 53, Jesus, ele vai dizer, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, que coisa boa aqui. Eu não consigo ficar sem pedir para que isso aconteça, porque a palavra de Deus ela é muito empolgante. O seu sangue ele pode nos livrar da morte eterna. Ele diz, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiveram quando eu vir o sangue. Eu vou passar adiante e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Agora veja, querido, o ensinamento para o seu povo, mas Deus quer também se utilizar desse momento de confinamento para ensinar as nações. É o segundo ponto daquilo que eu quero falar. Que em momento de confinamento, Deus ensina às nações o seu poder e amor por aqueles que clamam por Ele. Que no momento de confinamento, Deus nivela os poderosos. Deus está nivelando os poderosos, Deus está nivelando aqueles que são necessitados, Deus vai nos nivelar ao nível de que em muitas situações nós estaremos nivelados a animais. Olha o que está dizendo a palavra do nosso Deus, né? Ele é poderoso para aplicar disciplina às nações. As nações estão debaixo de disciplina. Esse é o grande momento. Deus está utilizando disso, não que ele tenha gerado esse vírus do coronas para disciplinar as nações, mas já que ele veio, já que o homem é causador de tantas questões, já que o homem desobedece às leis naturais, já que o homem não obedece padrões naturais para se viver, então o homem, no meio dessa trajetória toda que ele tem vivido dessa forma, essas situações elas vão surgindo, não que Deus promoveu o corona, entenda o que eu estou falando, mas ele vai se utilizar desse momento então, já que o homem quer viver assim, ele vai se utilizar disso para disciplinar as nações. A palavra de Deus diz no versículo 29, que nós acabamos de ler, que à meia-noite o Senhor matou os primogênitos do Egito. Veja, querido, Deus está disciplinando as nações. Muitos poderosos, muitos necessitados estão perdendo os seus amados, os seus familiares, estão perdendo aqueles que eles amam.
Não adianta, nesse momento, a gente tem ouvido falar, não adianta você ter rios de dinheiro que não te salva. Não adianta você ter recurso, fama, não adianta você querer ter cargos, querer ter tantas coisas que nesse momento nada resolve. Não resolve. Deus está nivelando as nações. Então, à meia-noite, o Senhor matou os primogênitos do Egito. Nós estamos falando aqui do último momento das 10 pragas do Egito, quando Deus estava aqui querendo retirar o seu povo do Egito, e Deus endurecendo o coração de Faraó para se utilizar daquele momento para ensinar as nações pagãs que existe um Deus todo-poderoso, cujo braço é forte e que Ele é poderoso, e ensinando ao povo que Ele estava formando para ser o seu povo, que existe um Deus poderoso que pode agir, que com braço forte pode tirar da escravidão. Então Deus está se utilizando desse momento, é disso que nós estamos falando. Então vai dizer que o Senhor passa e Ele mata os primogênitos do Egito, que é o último momento aqui de dureza do coração de Faraó. E vai dizer que desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, o cara é herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro do calabouço, o mais desprezado, o mais quebrado, o prisioneiro do calabouço, está sendo nivelado aqui para perder aquele que era o seu filho primogênito. E também todas as primeiras crias do gado. Veja que em momento de confinamento, Deus revela a sua justiça e indignação por aqueles que estão clamando por necessidade. Sabe qual é o grande problema hoje? É que o mundo não se atentou para o clamor do necessitado. E isso tem subido ao coração de Deus. O mundo não tem se apercebido o clamor daqueles que estão gritando por Deus, perdendo pessoas, que estão na margem da sociedade. Êxodo 3:7 diz, o Senhor comunicou o coração dele com Moisés, dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as dores. E aqui, meu irmão, está a chave daquilo que está acontecendo no mundo de hoje. Veja que Provérbios capítulo 14, versículo 31 diz que aquele que oprime o pobre, com certeza despreza o seu Criador. Despreza o seu Criador. Deus está desprezado pelas nações, porque o pobre, o oprimido não está sendo socorrido. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. E essa é a grande questão. Provérbios 21:13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Você acredita, meu irmão, que no Brasil nós temos gente clamando? Você acredita que tem gente necessitada, que tem pessoas empobrecidas à margem da sociedade, clamando pelo socorro de Deus? No sertão, em todas as partes do nosso país tem gente clamando, pedindo a Deus por socorro na saúde, pedindo a Deus socorro na educação, e a gente vê que isso não cai no ouvido daqueles que governam. Então Deus, Ele está com o cálice transbordando, e Ele vai dizer aqui, meu irmão, quem fecha o ouvido, agora é hora de muitas pessoas clamarem e não ter resposta. Uau! Que momento difícil, clamarão e não haverá de quem os socorra. Por quê? Porque fechou os ouvidos ao clamor dos pobres. E eu te pergunto, será que tem pobre clamando nas nações? Provérbios 28:27. Quem dá aos pobres não passa necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. É uma maldição que nós estamos vivendo. Esse vírus é uma maldição. O diabo se utilizando disso para amaldiçoar as nações, para disciplinar as nações, segundo a palavra que o Senhor está liberando aqui para nós. Quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá de maldição. Você acredita que o Brasil tem fechado os olhos ao necessitado?
Você acredita? A gente vê tantas reportagens no Brasil de gente que está nos carvoeiros, que estão vivendo em situação de calamidade e não há quem os socorram. As nações têm fechado o coração aos pobres e necessitados. Tem gente enriquecendo demais. Tem gente brincando demais. Nós estamos numa nação cuja nação está se aprontando para passar períodos de dificuldade, mas existem pessoas abastadas, cheias de condição, que não vai olhar ainda para aqueles que são necessitados. E esse ponto, querido, que nós estamos vivendo, é que nós podemos dizer que as nações estão debaixo de maldição por desonrar o Todo-Poderoso. Não é aqui a conspiração da maldição, não é a teologia da maldição, não é dizer que não existe maldição. A palavra de Deus diz, meu querido, é a palavra de Deus que está dizendo para a gente aqui, é Ele quem está falando. Que quem não olha, quem fecha o olho para aquele que está necessitado. Por que que o Egito foi amaldiçoado por Deus? Porque Deus tinha prazer em matar os primogênitos? Era porque Deus queria mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que está no trono e executa o que Ele quer, a hora que Ele quer. Não, é porque o Egito se colocou debaixo de maldição. O clamor do povo, enquanto estava sendo oprimido, enquanto estava em angústia, enquanto estava amargurado, clamando por educação, clamando por saúde. É um absurdo, querido. Por que que agora apareceu dinheiro na nossa nação para socorrer aqueles que vão morrer? Enquanto, há 2 semanas atrás, muitas pessoas estavam nas filas sem hospitais, sem maca, sem saúde, sem exame, sem condição. Agora rios de dinheiro surgiram para socorrer aqueles que não haverá de socorrer, como está acontecendo em Amado. Deus tem um quê com o clamor daqueles que necessitam. Por isso Deus tem um quê com o seu clamor. Porque você está necessitado hoje, você está necessitado, você está com medo, você está desesperançado, você está apavorado, você está com medo de faltar comida, você está com medo de atingir um filho seu, você está com medo, você está desesperado. É essa a sua situação. Deixa eu te dizer uma grande, tremenda e boa notícia aqui para nós, nesse dia que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Ele está atento ao clamor daquele que está necessitado. Nós não estamos à margem, nós não estamos jogados ao léu, nós não brincamos de reino de Deus todo esse tempo. Nós levamos a sério o Senhor. Nós sabemos que Deus executa com a sua espada a justiça e o juízo, mas nós estamos debaixo de um manto de proteção. Deixa eu dizer para você, o Brasil fechou os olhos, as nações fechou os olhos, então nós estamos sofrendo uma grande disciplina. Sabe quando Deus estava corrigindo o primogênito de Faraó, que era o herdeiro do trono, ao mesmo tempo, Deus estava corrigindo aquele que estava aprisionado, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas por quê? Porque havia uma liderança que endureceu o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. E então toda uma nação sofreu porque aqueles que governavam endureceram os seus corações. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia, querido. Deus está nos ensinando. É um momento tremendo, vamos aproveitar. É um momento de confinamento. É um momento de nós estarmos confinados, mas não é sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus está nos dando grande oportunidade. Deus está dando uma grande oportunidade também para as nações, para se arrependerem diante de Deus e saber que em 6 dias Deus corrige o mundo. Que Deus é poderoso para que em 7 dias Ele corrige o mundo. Ele coloca todo mundo para dentro de casa. Ele proíbe as empresas. Ele é um Deus que Ele limita as situações. Ele é um Deus todo-poderoso. Deus está pedagogicamente ensinando o seu povo e ensinando também todas as nações do mundo. Amém? Que você fique na paz do Senhor. Que esse seja um domingo e uma semana onde você possa refletir sobre isso. Deixa eu te dizer, nós vamos abrir vários canais na semana, nós temos uma agenda, nós vamos programar uma agenda com vários canais onde a gente vai estar comunicando com você a palavra de Deus, nós vamos estar comunicando com você
sentimentos, entendimentos daquilo que Deus está falando, né? Então você fique atento e esteja junto conosco nesse momento de família online, porque Deus quer usar esse meio. Posso orar por você? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as casas dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão membrados a essa família, e nós podemos, no meio dessa comunidade também, levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos para te adorar. Senhor, ajuda-nos a entender que esse é um momento de família. Ajuda-nos a entender, Senhor, que esse é o momento de nós aprendermos o princípio de dar. Ensina-nos, Senhor, que esse é um momento tão especial para nós, de ensinamento de Deus, que, Senhor, é um momento de nós obedecermos a Tua palavra, obedecermos a nossa liderança, seja ela espiritual, seja ela governamental, é um tempo de obediência. Ensina-nos, Senhor, poderosamente que, Senhor, esse é o momento de nós usufruirmos daquilo que nós aprendemos a confiar, que nós temos um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que trouxe para nós o recurso da sua carne, de nós sermos alimentados por Ti, e que o Seu sangue é poderoso sobre os umbrais da nossa casa, da nossa família, para nos proteger desse momento de caos na saúde global. Senhor, em nome de Jesus, eu oro assim. Deus te abençoe, querido, eu te amo em Jesus. Esse é aquele momento do nosso culto que a gente diz, abrace aí pelo menos, né, uns 10 irmãos, e em família você vai poder fazer isso. Dá um beijo aí em quem está do seu lado, maridão, esposo, seu filho. Eu te amo em Jesus, nós estamos juntos para a glória de Deus. Amém.